Estamos aqui ao vivo para poder iniciar essa live com a psicóloga Irineia Cardoso, onde nós vamos falar um pouco sobre a criança que não tinha virtudes, como ajudar nossos filhos, ajudar as crianças a escolherem o bem. Esse é um tema, ele é muito importante porque a criança ela precisa ser educada. Nenhuma criança nasce pronta. Então, pensando sobre isso, até eu com uma criancinha de 10 meses, os desafios são imensos. Os pais precisam ter paciência, precisam aprender a lidar com, com as questões que a criança traz. Então, pensando nisso, eu pensei em convidar a psicóloga Irineia para poder falar um pouco com a gente sobre isso. Então, eu vou esperar aqui alguns minutos para ela poder entrar, para poder fazer o convite para ela. E essa live, ela vai ser uma live breve. Então, eu comentei com a Irineia, vai ser um bate-papo, uma conversa um pouco mais breve para a gente poder compreender um pouco melhor qual que é a natureza da criança, o que são as virtudes e o que nós podemos fazer para auxiliá-las a escolher o bem. Então, como ajudar a criança a escolher o bem? Minha voz está um pouquinho rouca hoje, que eu estava com infecção de garganta, mas vai dar para ir bem, assim, durante a live. E lembrando também que a live ela vai ficar gravada. Então, para quem não conseguir assistir ao vivo devido ao horário, a live vai ficar gravada. Então, a gente vai conseguir acessar depois, vai conseguir acompanhar aquilo que a gente está falando. A ideia é postar ela tanto aqui no Instagram, como também no nosso canal do YouTube, lá do Instituto Voitila, onde nós temos vários outros vídeos falando sobre relacionamento, sobre teologia do corpo. Então, vai ser bem bacana. Vou convidar a Irineia aqui. Eu só preciso ver como que faz isso. Tá certo. Bom dia, Irineia, tudo bem? Bom dia, Matheus. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus também. Primeiro, acho que muitas pessoas talvez não vão conhecer a Irineia, mas eu queria só fazer uma breve apresentação, porque ela é uma pessoa que tem muita bagagem para poder estar falando aqui com a gente sobre esse tema. Então, eu fico muito feliz, agradeço por ter aceito o convite, de estar aqui, dedicado um pouco do seu tempo para partilhar com a gente, instruir outros pais. Então, a Irineia, a psicóloga Irineia, a gente já trabalha junto há algum tempo, ajudando ela na divulgação dos materiais e tudo. E ela trabalha com crianças há mais de 10 anos, Irineia. Isso, 14 anos. 14 anos, então ela está trabalhando com as crianças. Ela tem um projeto muito bacana, onde as oficinas, onde tem todo o processo para poder auxiliar a criança nesse autoconhecimento, no desenvolvimento das virtudes. Depois ela pode até falar um pouco mais sobre. E além de atuar instruindo os pais, as crianças nas oficinas, ela também é supervisora. Então, outros profissionais, outros psicólogos, outros educadores fazem parte da supervisão dela, onde eles apresentam casos e ela, com a experiência prática dela, com a bagagem teórica também, ela ajuda a apontar caminhos. Então, é uma pessoa muito experiente, que vai nos ajudar muito, é uma pessoa muito criativa e eu fico muito feliz de estar aqui com ela. Inclusive, ela tem também, além da supervisão, uma formação para pais, onde ela tem algumas aulas, onde ela apresenta alguns temas importantes para os pais, para poder orientar os pais no cuidado com os seus filhos. Então, isso é muito importante. A plataforma está bem bacana lá, organizada e tudo. Depois eu vou dar um espaço para ela poder falar mais para o final também sobre. Você gostaria de apresentar mais alguma coisa, né, para o pessoal te conhecer? Não, assim, as crianças é o meu coração, né? Eu vejo que as crianças é a força dos próprios pais mudarem a si mesmo, né? Porque é através das crianças que os pais vão tendo forças diante daquilo que é o próprio limite deles, olhar para alguém e querer se dar, né? Então eu vejo que as crianças, ela é realmente um caminho muito interessante para o nosso próprio crescimento. Uhum. É, isso, eu posso ver isso na prática mesmo. Desde quando minha esposa estava grávida, a gente já começa a ter aquele tipo de pensamento. O que que eu quero passar para o meu filho? E nisso a gente olha para o nosso próprio comportamento. Então,
a gente começa a repensar o que come, o que faz, as palavras que usa, porque tudo isso é um espelho para a criança. Então, é muito verdade isso. A criança ela dá um vigor novo para a gente alinhar a vida. E para o tema de hoje, teria vários temas para a gente poder conversar hoje. E eu pensei em algo bem mais introdutório para a gente poder falar sobre a criança que não tinha virtudes. Em que sentido? Como que nós podemos ajudar os pais a contribuir para que os filhos escolham o bem? A gente sabe que a criança, ela nasce desordenada. A Arina depois até falar um pouco sobre isso. Não existe aquela que a criança, por mais que ela seja fofinha, aquela gracinha, dentro dela existe uma desordem emocional, existe um egoísmo que é próprio da nossa natureza humana decaída. Então, essa natureza, ela precisa ser moldada, ela precisa ser educada. E por isso que a gente precisa falar sobre virtudes. Depois eu queria até ver um pouco da experiência da Inéia, assim, na prática dela, como que é lidar com essas questões, assim, as crianças, como que elas apresentam essas desordens, como que geralmente os pais lidam com isso. Então, primeiro eu acho que nós poderíamos pensar, né? Veio de Rousseau esse olhar de que a criança é boa, né? De que por si só a criança consegue fazer o seu próprio processo. Só que nós vamos realmente vendo, dentro de uma psicologia séria, que isso não é verdade. Nós vemos na prática. Quando nós pegamos, por exemplo, uma criança e a gente começa a observar as crianças brincando, por exemplo, no pula-pula, nós vamos ver que a própria criança ela vai tentar uma forma ali de olhar para si, de se fortalecer, de se proteger. Então, naturalmente, a gente vai vendo que a criança ela não é boa em si mesma. Então, às vezes ela vai ali para ela conseguir o que ela quer, ela dá um beliscão no coleguinha, ela empurra. Então, a gente percebe que se ela tivesse a bondade por si só nela, isso não aconteceria. Ela buscaria o propósito dela, mas de uma forma diferente. E isso muitas vezes não acontece. Então, é muito importante nós pensarmos que, na verdade, a criança não é boa por si só, porque se ela fosse, ela não precisaria dos próprios pais. Então, a gente pensar, a criança por si só, ela tem uma dificuldade de escolher o bem. E aí nós vamos entendendo um pouco o próprio papel do pai e da mãe. Qual é o papel do pai e da mãe? O que é educar? É levar o olhar da criança para algo além do que ela está olhando. Isso é educar. Porque se nós não olharmos para além, e a criança ela vai olhar para onde? Para o próprio desejo. Então, por que, que ela é desordenada? Porque a ordem dela está no próprio desejo. Então, ela olha para o desejo e, ao olhar para o desejo, ela quer buscar aquilo como um bem que na verdade para ela é o bem daquele momento. E aí os pais vai ajudando com que ela olhe para o bem verdadeiro, que é além do próprio desejo. Então nessa primeira base, ela vai olhar justamente para o desejo que é atingir, seja a bala que ela quer chupar, seja às vezes o brinquedo que ela quer ter, seja às vezes ir para a casa de um coleguinha que ela quer estar. Então, sempre ela vai buscar alguma coisa. E aqui começa a entrar um pouco o papel dos pais. E se o pai não ajuda ela a olhar para o lugar certo, ela vai se perder no próprio desejo. Ela vai sempre estar no próprio desejo. Então, esse é o papel muito importante do pai nesse tempo, né? De educação, de formação, de condução. Esse livro aqui é um livro que eu indico muito, que do Fulton Sheen, chama Pais e Filhos. E eu quero fazer uma citação que ele traz aqui. Ele começa assim, ó. Certa vez, um rapaz fora sentenciado a uma cadeira elétrica e recebeu a visita dos seus pais em sua cela. E lhe disse: se não fosse por vocês, eu nunca estaria aqui. O pai, falando também pela mãe, respondeu: mas nunca lhe falei para fazer qualquer mal. Não reiterei dele,
mas nunca me falou também para fazer nenhum bem, disse o filho. Então aqui a gente compreende, né? Ele diz: tá, mas eu não falei para você fazer nenhum mal. Mas ele diz: mas também você não me formou para aquilo que é o bem. E aí ele continua: ó, a criança tem a permissão de fazer o que quer. Identifica o bem como qualquer coisa a se fazer, seja roubar, seja estrupar, seja qualquer coisa, né? Mentir. Então ele traz, às vezes não é não ensinar o mal, mas é realmente fortalecer no bem. Porque às vezes a gente fala, ah, não, mas eu não estou ensinando aquilo que é mal. Mas eu realmente estou fortalecendo no bem, porque o mal, ele é a ausência do bem, né? Então, se eu não fortaleço no bem, naturalmente eu estou fortalecendo naquilo que é mal. Então, eu acho que isso é muito importante nós olharmos, porque o pai, ele tem esse papel fundamental que é conduzir o filho para o bem. E se isso não acontece, se esse processo de condução não acontece, naturalmente nós estaremos conduzindo para o mal, né? Sem, às vezes, até ter a intenção de fazer o próprio mal para o filho. Nenhum pai tem intenção de fazer o mal para o filho. Mas ao não gerar o bem, naturalmente ele está gerando o mal. Então, eu acho que é muito importante nós pensarmos um pouco nesse olhar aqui, né? E é interessante, até o Futon Shin, ele tem uma expressão, não me lembro em qual livro, acho que chama Angústia e Paz, que ele fala que, ele comenta que as crianças brincando, e uma querendo o brinquedo da outra, brigando lá para pegar o brinquedo uma da outra, ele fala que lá naquele cenário tem o princípio de uma guerra mundial, no sentido de essa desordem humana, ela nos acompanha durante toda a vida. Então esses males assim que a gente vê, esses crimes, guerras, mortes, ela está dentro dessa desordem que nós possuímos. As crianças, elas nascem dessa forma. Então, quando a gente vê uma tendência de promover uma autonomia, no sentido de não ter essa ausência, essa figura de autoridade para poder assumir a responsabilidade de escolher o bem, de um caminho adequado, que é um papel dos pais. Quando a gente começa a tirar os pais desse papel e deixar a criança livre, há um perigo. Como a Irineia disse, citando Futon Shin, o bem, ele é árduo. A gente precisa se esforçar para fazer o bem. Agora, é como se fosse subir. Para subir é difícil, agora para cair é fácil, né? A descida é fácil. Então, ter esse cuidado com os pais é importante. Até porque eu vejo muitos pais que têm às vezes, entram na paternidade despreparados, penso que vai ser um mar de rosas, que a criança é sempre aquela beleza e tudo, que a criança ela já imagina na criança uma pessoa ordenada e sente dificuldade quando a criança ela tem alguns comportamentos que às vezes ferem uma birra, às vezes comportamentos que são próprios da criança, próprios porque ela tem uma desordem nela. Ela não sabe controlar suas emoções como um adulto, porque a gente nasce com essa falsa, essa ausência, com essa falta. E é preciso o processo de educar e ordenando essas camadas assim da nossa vida. Então, é comum os pais falam assim: ah, mas meu filho ele dá muito trabalho. A gente precisa entender esse trabalho. Será que é algo esperado para a idade da criança? Será que é algo que precisa ser trabalhado? Então, é importante que os pais eles vejam que a criança ela não nasce pronta. Ela precisa do trabalho árduo dos pais. E quando os pais eles não entendem isso, a vida vira uma desordem, porque pensa, gente, mas meu filho está dando muito trabalho. Mas é o trabalho de formar uma vida, formar uma alma humana. O Fulton Sheen tem uma frase também que ele fala que os pais eles precisam sempre ter consciência da coroa no céu, que cada criança ela tem uma coroa no céu também. E é papel dos pais guiá-las até esse caminho. Então, é uma responsabilidade muito grande que exige preparo, exige dar o exemplo, exige ter essa presença ativa na vida da criança. E aí nós podemos pensar, né, Mateus, um pouco a realidade do nosso tempo hoje. Como os pais podem estar atentos para gerar esse bem, né, nos filhos ali. Numa geração um pouco anterior,
nós não tínhamos pais afetivos, não tinha afeto. Hoje nós temos pais muito afetivos, que demonstram muito afeto, carinho, mas com falta de presença. Lá atrás nós tínhamos pais muito presentes, atentos. Então nós temos visto, em especial nos últimos tempos, vários crimes de jovens, né? Os próprios pais não sabem onde os filhos estavam, o que estavam dentro dos filhos. Por quê? Porque faltou esse olhar de presença. Então, nós estamos ali justamente, às vezes, com a criança, mas não estamos para a criança, para formar, para conduzir. Então, às vezes, com medo de perder o próprio amor do filho, a gente vai permitindo algumas coisas que não deveria ser permitida. Às vezes, vai gerar trauma se eu corrigir, se eu colocar. Mas, na verdade, quando nós colocamos aquilo que a criança precisa, na verdade, aquilo não traumatiza, mas aquilo fortalece ela. Mesmo que no primeiro momento ela não goste, no primeiro momento ela às vezes até questiona, mas aquilo é importante. Então, nós deveríamos pensar um pouco como está a própria presença. Realmente eu sei o que está acontecendo com meu filho? Ou quantas vezes as coisas passam e eu só vou descobrir depois de tanto tempo? Então, nós precisamos, às vezes, estar atentos dentro do olhar da própria presença, né? O quanto eu realmente consigo estar ali para o meu filho e perceber quais são os vícios que essa criança tem, quais são as virtudes que ela já tem adquirida. Porque se eu não estou presente, eu vou achar que as próprias misérias do meu filho, que é natural, e por isso os pais precisam estar ali para formá-los, eu vou achar que aquilo é algo sempre um problema. Um problema meu que eu não estou educando bem, e que às vezes pode ser sim, né? Porque eu não estou realmente atento, mas pode ser porque realmente é natural o outro ter a miséria. Então, ao olhar ali, por exemplo, eu vou percebendo aquela criança o tempo todo, ela critica o coleguinha. Pode ser por que essa crítica? Pode ser por uma vaidade, pode ser realmente por uma soberba, dela achar que ela precisa provar que ela é melhor do que o outro. Então, o pai precisa estar atento e não se escandalizar com a miséria do filho, mas se olhar para ela e falar assim: o que é o meu papel diante desse fato? Como eu posso formar essa criança para ela buscar o bem? Não é eu simplesmente ignorar aquilo ali, fingir que aquilo não existe, mas é olhar para aquele fato buscando a causa. E no tempo de hoje, nós buscamos muito o comportamento somente. A gente vai ali ver, às vezes, essa criança que às vezes critica o coleguinha e fala: filho, isso não pode, isso é feio. É feio por quê? Qual é o propósito? O que eu tenho que fazer? A gente muitas vezes traz o que não deve, mas o que deve? Como que eu devo lidar diante desse fato, então? Né? É olhar e olhar aquilo que o outro tem de bom. Se é justamente no olhar de inveja. Então, aquela criança quer diminuir a outra, às vezes justamente por esse pilar da inveja. Ela olha e fala assim: se eu diminuir o outro, é uma sensação que eu estou melhor que ela. Mas será que realmente é isso mesmo? Às vezes a gente vai ali, forma o comportamento, mas não forma a virtude, não forma a alma, não prepara ela para lidar com a própria vida. Quando ela chegar na adolescência, que ela tiver que responder às questões que a vida traz para ela. Então, ali nós estamos formando, atentos justamente naquilo que é a miséria do filho para formá-lo. E se isso não acontece, eu vou formar uma criança, às vezes até dentro de uma casa cristã, dentro de bons valores, mas eles não foi plantado verdadeiramente. Por quê? Porque não foi plantado porque eu simplesmente falei, mas aquilo não fez meditar a criança. Aquilo não fez com que a criança refletisse sobre a própria vida, sobre os próprios atos. Então, eu fui lá, critiquei o meu amiguinho. E o que isso gerou? Né? Às vezes, nada. Então, ele precisa compreender que, às vezes, da própria crítica que ele faz do amiguinho, ele, às vezes, pode ficar sem o próprio amigo.
aquele que ele gosta, aquele que é importante para ele, e fazer com que ele perceba no próprio ato algo desordenado e fazer e gerar nele o desejo de fazer o bem. Só que muitas vezes a gente acha que falando certo, falando para a criança que ela deve buscar o bem, é como se a gente estivesse formando. E nem sempre isso está realmente plantado na alma daquela criança. Mas quando ela vê que existe um ato, e naquele ato houve uma consequência, e nessa consequência eu faço esforço para ser melhor, é aqui que começa a gerar o processo de gerar virtude. Ela começa a olhar e falar: eu quero, apesar de ter uma fraqueza, eu quero buscar essa força. Que a virtude é justamente esse passo da força. Eu quero olhar e vencer uma vaidade que está em mim, de pensar que eu preciso diminuir o meu colega para eu me elevar. Mas o que ele tem de bom? Por que eu escolhi ele como um grande amigo meu? E aquilo vai fazendo com que a criança vai se fortalecendo. Principalmente quando ela sai ali dos 7 anos, né, que ela começa esse olhar para fora e não só tão próximo da casa dela ali, isso é extremamente importante, porque ela vai se deparar com a própria miséria do outro. E aí a gente vai ensinar ela como ela realmente se relacionar com o outro. Então, eu acho que é muito importante os pais estarem atentos, não só em manifestar afeto, de abraçar, cuidar, de falar, mas sim de ajudar com que o filho reflita sobre aquele passo. E ele começa a refletir pela própria realidade, olhando para os próprios pais. Então, olhando para os pais, se o pai é presente, se o pai sabe o que está acontecendo, aquela criança se sente mais segura, ela se sente mais fortalecida de dar um passo na própria vida. Que ela sabe, opa, existe um risco lá fora, mas eu sou protegida, cuidada e amada. Então, aquela criança, ela vai buscar uma força que ela não tem dentro dela primeiro, ela vai encontrar nos pais para ela conseguir construir a própria força. Então, ela constrói a própria virtude a partir do momento que ela olha para os pais e nos pais ela encontra uma virtude, né? Aqui nós podemos dar um exemplo da própria Santa Teresinha, né? Então, ela diz que aos 3 aninhos ela lembra dizendo na própria missa, ela olha para o pai, ela não entendia nada do que estava acontecendo lá, mas ela olhava para o pai, pelo comportamento do pai, ela via que algo estava acontecendo de importante. Então, quando nós vamos tendo essa clareza que a conduta do pai, que o olhar do pai verdadeiramente está formando a virtude do filho, sem ao menos que ele perceba. Então a gente vai percebendo essa repetição, porque o primeiro pilar de aprendizado dele está pela repetição. Por isso o pai precisa ser um pai presente, ele olhar e perceber. Onde estão as falhas do meu filho? Nessas falhas, qual é a raiz? Na raiz eu vou entendendo a intenção, né? Ele agiu com a intenção de quê? Porque sem a percepção da intenção da criança é muito difícil educar. Quando nós vamos percebendo, aquela criança ela teve a intenção de fazer aquilo ali para quê? Para ser agradada pelo pai e pela mãe. Então a gente vai entendendo que ela está muito ainda voltada para aprovação. Então, nós vamos precisar ajudar com que ela tenha essa clareza, que vai ter momento que ela pode até ser desaprovada, mas ela mesmo assim precisa permanecer naquilo que ela já aprendeu que é um bem. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante, nós não perdermos de vista a presença, que é um dos pilares que tem faltado muito. Né? Quando é bebezinho, pequenininho, de natureza a criança precisa da presença. Mas quando ela vai crescendo, a gente pensa, agora ela já entendeu a vida, as situações, mas ela ainda não compreendeu, e aí é um risco dela caminhar só. Né? Isso eu acredito que é algo muito importante para a gente pensar em formar a criança para o bem, né? Justamente esse pilar da presença. E até, a Irineia comentando, corrigir uma criança, educar não é confortável. E por isso os pais eles precisam ter muita maturidade para poder compreender qual que é o seu papel
e quais são os bens de agir daquela forma. Algum tempo atrás eu escutei numa formação que o não é tão necessário para o cérebro da criança quanto o ar que a gente respira. Ou seja, a criança ela não pode ser criada dentro de uma bolha porque é confortável. Porque uma pessoa madura entende que a vida ela não é 100% confortável. Tudo exige um certo sacrifício. Se eu quero, por exemplo, eu fiz um almoço hoje, fiz um bolo hoje. Às vezes eu querer a vontade é comer aquele bolo todo naquele momento. Mas eu sei que não vai fazer bem, eu sei que amanhã não vai ter mais bolo, eu vou comer tudo de uma vez. Então exige sacrifício, no sentido de eu preciso pensar a longo prazo. Eu preciso ter uma visão além do prazer imediato, entender as consequências. Então os pais eles precisam entender que educar é exigente, mas é para o bem da criança. Então, hoje em dia, muitas pessoas, muitos pais, assim, às vezes desejam um filho como se fosse alguém que vai preencher um vazio no coração deles. Então, eles imaginam, ficam planejando, tem um filho, e quando o filho ele vai exigindo esse sacrifício, gera um desconforto, um mal-estar. E agora? Tá? Porque não é que nem o filho não é um cachorro que você tá cansado assim, você deixa para um lado. O filho ele exige do pai uma atenção, uma educação. Até a Mercedes Palela tem um livro, ela até palestrou no congresso que a gente participou, na Irineia, e ela falava que a criança, qual que é a natureza da criança? Não é só uma natureza biológica. Então, a missão dos pais não é só necessariamente gerar o filho biologicamente, no sentido de estar alimentado, de estar crescendo fisiologicamente, mas também educar para o bem, porque a gente vive em sociedade. Então, o papel do pai não termina quando o filho nasce. O papel, quando o filho nasce, há um trabalho de educar para o bem, de mostrar qual que é o caminho correto, quais são as escolhas que geram consequências boas para o filho. Então, ter essa importância desse papel, compreender que os pais eles precisam estar presentes para educar com o seu exemplo, com as suas palavras, com os seus gestos. E eu vejo muito, Irineia, que nós precisamos voltar para uma vida comum, porque é na vida comum que a gente educa. Não existe um segredo. No sentido, às vezes os pais até levam o filho para o psicólogo e falam assim, resolve isso para mim. Como se estivesse terceirizando a responsabilidade. Quando, na verdade, para educar alguém é no dia a dia. É no acordar, no jeito de falar, na forma de lidar com a criança, nas palavras que você usa. Então, tudo isso forma para o bem. Porque a virtude, Aristóteles ele falava que a virtude não é um ato isolado, mas é um conjunto de atos. Então, a criança, no seio da família, ela aprende a virtude, que ela aprende a escolher o bem, que ela aprende a respeitar os outros, que ela aprende a acolher as misérias do outro, como a Irineia comentou. Quando ela aprende a ser amada, a amar os outros, a dividir. Então, tudo isso a criança ela aprende no seio da família. Então, os pais, é importante que eles estejam presentes, assim, uma presença atenta, de estar com a criança e ter isso como projeto de vida. Até esses dias eu vi uma formação do Padre Paulo, aí ele comentava, acho que é como, o nome da aula dele era Como levar os filhos para o céu sem ir para o manicômio, sem ficar louco. Aí ele falava, tem muitos pais que pensam que o filho atrapalha a vida. No sentido, eu queria, por exemplo, eu queria ler durante a tarde, eu queria fazer um curso, eu queria arrumar o jardim. Mas meu filho me convocou para aula, para poder ajudá-lo em uma atividade. Aí alguns pais pensam, meu filho está me atrapalhando. Mas o padre falava assim, mas qual outra missão que você tem a ser educar o seu filho? Porque essa é a missão mais sublime. Essa é a missão mais importante na hierarquia de bens, aquela que deve ter prioridade de estar presente. É claro que cada um tem uma realidade, mas é importante que tenha isso em mente, de estar junto, de compreender, de olhar além do comportamento. E a Irineia falando, me vinha muito assim, que os pais, eles precisam estudar para poder serem doutores assim do comportamento humano, desses vícios,
virtudes, para poder ajudar os filhos. Bom, às vezes, será que o filho meu tá muito orgulhoso? O que que eu posso fazer para poder ajudar nisso? Ter essa sensibilidade. Será que o meu filho ele está cometendo muito pecado da gula? Será que ele está muito preguiçoso? Será que ele está muito, enfim, muito vaidoso? Ter essa sensibilidade e buscar conhecer. Até a Edna, ela tem a formação dela para pai. Lá ela fala sobre as etapas do desenvolvimento da criança, quais são as virtudes que devem ser desenvolvidas em cada etapa. Então, todas essas formações e conhecimento ela é essencial para os pais, para eles poderem ter repertório, para poder saber onde enxergar e, a partir disso, intervir de uma forma coerente, de uma forma certa, para poder ajudar o filho a crescer na virtude. Isso que você trouxe, Matheus, eu considero muito importante, porque tem um autor que ele diz assim, ó, se a criança não o obedece, né, não obedece o pai, é porque ele não vê o pai como referência. Então, a obediência, ela passa diretamente pela referência. Então, às vezes a gente quer ordenar o filho, a gente quer filho obediente, mas a primeira referência está ali, é o que vai ajudar com que a criança seja esse pilar para a obediência. Então, a gente vai conseguindo entrar nesses pilares, né? Que nós estamos falando aí, dos vícios, das dificuldades, a partir do momento que a própria criança olha para o pai e o vê como referência. E nessa referência, ele fala assim: eu quero me permitir ser conduzido. Então, não adianta o pai querer tantas coisas para o filho, colocar tanta regra, tanta coisa, sem antes, isso tudo é importante, extremamente necessário, mas sem antes trazer esse olhar de ser referência. Porque na adolescência, naturalmente, essa referência vai ser questionada. Mas quando a própria criança vai vendo no pai essa referência, ela se permite ser conduzida, ela se permite ser guiada. E aqui eu queria trazer dois tipos para nós pensarmos de como nós temos desenvolvido o caminho de educação. O primeiro é justamente o pai e a mãe que tudo pode, porque isso atrapalha o olhar de referência, de o filho vê-lo como uma referência. Então, aquela criança que tudo pode, que qualquer coisa ela quer fazer e as coisas podem caminhar do jeito que ela gostaria. Então, quando ela vê no pai essa falta de referência, que ela fala, eu conduzo, não é o meu pai que me acalma, me frustra de alguma forma, né? Ali dizendo o não, que você trouxe muito bem, a própria criança ela se perde. Só que isso vai gerando justamente três coisas: uma violência. Então, a própria criança ela vai ser agressiva com os outros, ela vai ser fraca e ela vai se tornar má verdadeiramente. Porque a criança que ela não tem o pai fraco e não põe limite, ela vai se tornar má, porque ela vai achar que tudo pode, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. E o segundo pilar, ela vai se tornar egoísta. Ela vai achar que o mundo gira em torno dela, que as coisas têm que acontecer na hora dela, do jeito dela, da forma dela, e ali ela não vai saber lidar com aquilo que vem, que é próprio da vida. E o terceiro ela sempre vai estar insatisfeita e reclamando de tudo. Então, se a sua criança ela está agressiva, se ela está reclamona, insatisfeita e também egoísta, é sinal de que nós estamos agindo como pai que tudo pode, tudo é permitido, tudo ela pode fazer na hora que ela quer, do jeito que ela quer, da forma que ela quer, né? E eu até assisti um vídeo ontem falando que o filho não é um cliente, o filho, ele é alguém para ser formado. E para ser formado, nós precisamos olhar como nós estamos conduzindo essa formação, né? Eu sou um pai que tudo pode?
Não sei, Irina. Então, olhe, como seu filho reage? É muito reclamão? Ele é insatisfeito com tudo? Se você põe uma comida, ele vai ali e ele reclama. Se ele precisa tomar banho, o tempo todo ele reclama. Tudo ele reclama, é um sinal que a gente está conduzindo de uma forma muito satisfazendo as vontades daquela criança. E aí a gente precisa ajudar com que ela veja muito mais da responsabilidade do que o próprio desejo. Então, o que ela precisa fazer? Agora é hora de tomar banho? Então, nós vamos conduzir para o banho. Né? E o pai e a mãe não pôr a ordem e fingir que não colocou a ordem, mas sim fazer com que a criança execute aquilo que foi colocado, aquilo que foi pedido, aquilo que foi trago para ela. E às vezes a gente põe a própria ordem e ignora a própria ordem do pai. O problema de ignorar a ordem do pai aqui não é a ordem, é tirar a criança de olhar para a beleza que o pai é. Porque ela olha e fala assim: o meu pai é fraco, porque ele não cumpre aquilo que ele me pede. Então, se o meu pai é fraco, eu não preciso confiar nele. Então, nós precisamos de ter esse olhar para possibilitar às nossas crianças esse olhar de força, de olhar e falar assim: eu sei que é difícil, eu sei que agora você quer assistir o seu desenho, mas vamos lá, vamos tomar o seu banho. Isso é o melhor para você agora. E isso vai dando essa força na gentileza, é o que vai realmente fortalecer essa criança, né? E o segundo pai que a gente poderia pensar é aquele pai que nada pode. Não, porque eu tenho que educar o meu filho para ser forte. Eu tenho que educar o meu filho para virtude. E nada pode. Eu posso, depois do almoço, tomar um sorvete? Não pode. Eu posso? Não pode. Não pode. Não pode. Tudo é não. Essa criança, ela também não vai enxergar a realidade como ela é. E se nós estamos dizendo que educar para o bem é educar para a realidade. Então, isso é a realidade da vida? Nada nós podemos? Não. A vida, muitas coisas nós podemos. Então, a gente precisa formar assim, né? E já o pai, que ele está justamente no tudo pode, ele está ensinando que na vida a criança pode tudo, que também não está na realidade. Então, o filho, quando ele é formado em nada pode, sem perceber, nós estamos fazendo filhos super protetores. O tempo todo eu estou ali, segurando, guardando, ele não pode subir no meio-fio, ele não pode, e ele não constrói dentro dele o próprio limite. Porque ele não sabe até que ponto eu consigo ir, até que ponto eu não consigo ir. E ali a gente vai gerando filhos de baixa autoestima, porque ele vai olhando e falando assim: nada eu posso, então eu não sou bom, eu não sou uma pessoa capaz de fazer as coisas, eu não sou capaz de errar, porque no erro eu não vou ser amado, porque ele compreende que o pai está formando muito mais ele somente para errar e acertar do que realmente construir uma força interna. E a força interna não está só no erro e no acerto, ele passa por isso, mas é além disso, né, ali. Então, isso vai gerando uma visão conturbada de quem a própria criança é. Porque nada ela pode. Ela vai. Não, não mexe, não pode, não pode. Tudo ela vai percebendo e falando assim: opa, existe algo errado comigo, né? E aí ela vai olhar para a vida com um olhar de fraqueza dela, né? O outro, ela vai se olhar como uma superioridade que ela não é. Então, os pais que tudo pode, ela vai achar que ela tem uma superioridade que não é diante da realidade da vida. E o pai que nada pode, ela vai se ver muito inferior do que ela é. E que, na verdade, também nós temos que dar respostas adequadas à vida, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Essa criança super protegida, ela não vai dar conta de tomar a decisão certa, porque ela vai olhar e vai falar assim: esta vida é ruim, tudo que eu escolher, eu vou estar errado, né? E aí o tempo todo ela vai estar frágil, ela vai ser dominada
porque ela precisou do pai e da mãe para conduzir o tempo todo, depois ela vai precisar de um amiguinho, ela vai precisar de um namorado, e aí ela não vai estar sendo formada como ela verdadeiramente deve ser formada. Então, o pai adequado, ele para, ele pensa, ele reflete, e ao refletir, ele vai vendo o que realmente é melhor para o filho. Ele vai realmente formando a própria capacidade do filho e a dele diante disso, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente não se perder nesses olhares, né? Qual é o meu lugar aqui hoje como pai e como mãe? Porque a criança, ao olhar para o pai e para a mãe, ela começa a ter a primeira experiência de vida, de mundo. Então, ali, quando ela tem esse olhar, ela vai vendo que o mundo ou é muito perigoso, ou o mundo não é nada, é tudo qualquer coisa. Então, aqui pelo olhar do pai, de ser ou muito tudo pode ou nada pode, a própria criança vai olhando e falando assim: opa, esse mundo é um mundo seguro. Então, ela vai olhar para a própria imagem, olhar para si como realmente ela deve estar, como ela realmente é. Isso ela começa a entender o que é o bem e o que é o mal. Então, ela começa a entender que a vida vai existir coisas ruins, mas nessas coisas ruins, eu tenho alguém que é a minha referência, e nessa referência eu sou amado. E nessa referência eu sou cuidado. Então, com isso, mesmo que hoje eu esteja errando, eu sei que tem alguém para me mostrar o caminho, para me conduzir. Então, e aí ela vai ter força para enfrentar as coisas que são difíceis. Porque ela sabe que mesmo ela caindo, tem alguém ali por ela. Tem alguém que pode ajudar ela a levantar. Então, isso eu acho que são dois pontos que nós precisamos de pensar como nós estamos conduzindo a criança, né? Diante daquilo que é as próprias fragilidades dela, qual é a minha atuação diante daquilo? Porque a minha atuação é como eu vou apresentando para ela o próprio mundo, né? Então, às vezes, ali a criança traz: ah, meu cabelo é feio. E se o próprio pai e a mãe reforça aquilo que ela não enxerga a aceitação que ela deve ter, encontrar a força naquilo que é a fragilidade dela, né? Não, seu cabelo está bagunçado, é diferente de estar feio. Vamos arrumar? Então, a criança vê aquilo como muito mais leve, como muito mais natural. Então, ela vai percebendo a sua própria força nesse caminho. E é importante, como a Marina disse, nós vemos dois extremos, o tudo pode e o nada pode. E a virtude, ela está justamente no meio termo, no equilíbrio. E é interessante porque esse formato de educação dos extremos, ele gera o mal para a criança e, consequentemente, o mal para o lar. Porque o lar fica mais tumultuado. E a gente percebe a importância da virtude, porque a virtude ela não é uma camisa de força, mas ela é algo que traz leveza, porque as coisas entram no seu eixo. Então, o pai e a mãe assumem o papel, a criança vai desenvolvendo essa maturidade e as coisas vão ficando mais leves. Então, a virtude, ela é exigente, ela é um bem árduo, mas ao mesmo tempo ela traz leveza, ela traz ordem e ela traz paz. Então, igual os pais que nos acompanham, como que está o ambiente da sua casa? Porque a forma que você lida com a paternidade e a maternidade, ela interfere no clima da casa. Então, se os pais nada pode, então uma casa cheia de não. Então, o pai ele vai começar a ficar louco, porque nada que ele pode, ele tem que ficar no pé da criança o tempo inteiro. Vai mexer numa vasilha, não pode. Vai mexer num brinquedo, não pode porque bagunça. Não pode por conta disso. O próprio pai ele vai vivendo essa ele vê que não é algo natural porque faz bem. E da mesma forma, quando diz sim para tudo, a criança fica estressada, ela fica mais exigente, começa a reclamar. Então vai gerando um mal-estar na casa também. Então por isso que é importante. Como que está o clima na sua casa? Isso pode te ajudar a refletir como que você está lidando, como você está vivendo a paternidade e a maternidade, e são sintomas que podem te ajudar a identificar e organizar, ordenar a relação.
Acho isso importante, assim, ter esses sinais assim em mente. Sim, porque os próprios filhos, né, eles vão recebendo esse olhar de suportar algo por algo maior, né? Então, assim, quando não é aceitar o sofrimento pelo sofrimento, é porque este sofrimento encontra algo. Então, hoje, o grande risco é a gente não querer que o filho seja frustrado. Então, às vezes ele chora, como nós não sabemos lidar com o choro, a gente vai entregar algo, porque na verdade nós não sabemos lidar com aquilo que verdadeiramente desconforta a criança. Mas ela precisa ter o desconforto, ela precisa estar um pouco em silêncio, até para ela refletir aquilo que tem acontecido na própria história, aquilo que é dela, é próprio dela. Então, essa virtude, ela é um caminho realmente de força. Você vai suportar algo que é difícil para você nesse momento, mas disso existe um algo maior, né? Eu me recordo de uma vez uma situação de um jovem que chegou a ser preso, e aí perguntaram para ele assim: quando foi a primeira vez que você pegou algo de alguém? Ele disse assim: eu me recordo, eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu fui na casa da minha tia e lá eu peguei um fósforo, pus no bolso e levei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu peguei, mostrei para minha mãe, coloquei o fósforo lá e minha mãe não disse nada. Naquele momento, eu considerei que aquilo era correto. Então, a primeira vez que eu me lembro, eu tinha 6 anos de idade. Então, às vezes ali, um pai que não está atento, um pai que não faz a atitude correta naquele momento, que é algo grave, a criança precisa responder aquilo que ela executou. Então, vamos lá, isso não é seu, isso precisa ser devolvido. Nós não pegamos as coisas dos outros. Então, ali, às vezes, ali ia ter que suportar algo difícil, porque ela ia ser humilhada de alguma forma, mas ela iria aprender a lição. Então, não é que nós vamos colocar os nossos filhos, eu quero agora frustrar o meu filho e ele tem que aprender a lidar com isso. Não, nos próprios momentos do dia a dia, isso acontece. Então, formar o caráter dos nossos filhos é formá-lo diariamente, é formar justamente na rotina. Né? O Stetson, ele tem um livro muito interessante que ele fala como ser um bom pai. E ele traz muito sobre isso. Ele fala que nós perdemos o olhar da casa como lugar de formar o caráter. A gente espera da casa ser um lugar de relaxamento, de tranquilidade, de entretenimento, de lazer, ter TV e ter lugares só de relaxamento. Mas ele diz: a casa é o lugar de formar o caráter. É naquele momento, ao sentar à mesa, que nós vamos ouvir as histórias um dos outros e a gente vai formando em tudo, na forma de sentar, na forma de comer, na forma de partilhar, na forma de dividir o brinquedo, na forma de pegar alguma coisa ou não pegar. Então, aquilo tudo vai ajudando justamente a formar o caráter. E aí ele completa: nós que educamos, nós deveríamos olhar para aquela criança e pensar quando ela teria 30 anos de idade. E não somente no momento presente. Então, se eu olho e falo assim, esse ato dele não pegar dele pegar o fósforo aqui, com 30 anos, como seria a compreensão dele sobre isso? Porque nós queremos formar a criança só para agora. Só que nós precisamos olhar que nós estamos formando ela para ser forte, para suportar os desafios futuros. Então, se daqui 30 anos ela poderia compreender que pegar esse fósforo aqui seria algo natural, então eu preciso fazer uma correção. Nessa correção, eu vou compreendendo que para ela é um esforço, é um sacrifício, mas para um bem. Então, esse bem ele não vai se perder, porque eu não estou formando aquela criança só para o lazer, para o entretenimento, mas sim para ele realmente suportar algo difícil.
algo desafiante para ele. Então, eu considero que isso é algo muito importante. Então, eu queria até fechar com uma frase, né, pelo nosso tempo aí, que ele diz, ó, aquele que estraga os filhos com mimos precisa pensar nas suas feridas. Filhos podem fazer tudo. Ele vai ser como um cavalo indomável. Ele torna-se um olhar próprio para si mesmo. Ele não vai ter hábitos e nem rotina. Então, o filho que ele está o tempo todo olhando para si, ele vai ser como um cavalo indomável. Depois a gente não puxa ele de volta, porque ele não entendeu que a força não é bater, gritar, chutar, mas a força está em suportar e enfrentar para o bem, né? Então, quando ele, opa, agora eu tenho que suportar, eu tenho que aguentar isso aqui que é difícil, ou eu tenho que enfrentar aquilo para eu chegar no bem. Então, por isso a virtude é o que você trouxe, Matheus. Ela é algo árduo, ela é algo difícil. Por isso hoje está faltando tanta virtude e é muito mais fácil a gente deixar as coisas correrem. Mas não quer dizer que está no bem. Então, nós vimos hoje que esse tempo é a geração que tem o QI mais baixo do que os pais, a primeira geração. Por quê? Porque nós vamos deixando a criança ser conduzida muitas vezes pelo próprio desejo. Então, nós precisamos ajudar com que ela seja conduzida pela virtude, pela força do bem, né? Isso. Então, de tudo que nós falamos, a Irineia o bem, fica essa lição. A criança, ela precisa ser educada. E o papel dos pais é central nesse ambiente. Não tem como terceirizar isso. Então, preparar o ambiente, o lar, para que seja um ambiente que forme o caráter, com momentos de refeição onde você conversa, com brincadeiras em conjunto, preparar o ambiente para que isso aconteça. Então, isso é muito importante. Então, do que a gente conversou, não desanime, não desista de cultivar a virtude no seu filho, porque isso é uma tarefa exigente. Exigente para os pais, exigente para a família, porque não é do dia para a noite. Porque isso leva tempo, é o trabalho de uma vida, mas vale a pena. Porque tudo aquilo que está sendo plantado, aos poucos, vai encontrando espaço dentro do coração da criança. Então, a gente espera que o que nós conversamos aqui, a partilha possa auxiliar os pais, as famílias, nessa formação dos filhos. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Irineia pelo tempo, pela aula, pelo show que ela deu aqui para a gente hoje. É muito bom a gente escutar alguém que tem experiência e sabe do que está falando, assim, para poder instruir, porque, infelizmente, muitos estão perdidos por falta de conhecimento. Então, agradecer a Irineia e também, mais uma vez, comentar que ela tem uma formação para pais. Então, ela tem bastante aula onde ela fala sobre a questão da autoridade, fala sobre a birra, as etapas do desenvolvimento infantil, formação do imaginário, tem bastante coisa lá dentro. Depois vocês vão no perfil dela para poder conhecer um pouco mais, para poder entender. Acho que vai ser de grande enriquecimento para os pais, para eles continuarem estudando isso que nós conversamos aqui hoje, né, Iriné? É porque assim, até eu abri, né, essa plataforma para os pais, porque eu vejo que assim, hoje falta muito esse olhar para a virtude, mas dentro de uma integralidade. A gente quer construir uma vida moral, a gente quer construir uma vida de virtude, mas sem olhar o todo. A gente simplesmente quer ignorar uma parte e trabalhar a virtude. Só que chega uma realidade que ela não está bem plantada, porque a gente não olhou o todo para construir essa força, né? Existe uma emoção que você vai ordenando ali, construindo a vontade para gerar aquilo de uma forma racional, intencional. Então a criança ela vai sendo conduzida para isso. Então ali foi bem pensado, né, os conteúdos para isso mesmo. Pensando, né, como construir esse vínculo dos pais, essa unidade, para realmente conseguir essa condução de uma forma que a criança compreenda claramente, né? Isso. E também fica o convite para o pessoal conhecer um pouco do Instituto Voitila. É um projeto simples, mas a ideia é trazer para as famílias, para os casais,
conteúdo que possa auxiliar tanto na formação dos filhos, como também na relação conjugal. Vamos trazer um pouco sobre a teologia do corpo, sobre relacionamento, fazer algumas lives sobre temas nesse sentido, igual essa com a psicóloga Irineia. Então, se você tem interesse nesse assunto, tem um canal no YouTube, tem aqui também o Instagram. É um projeto simples, mas eu acredito que pode ser uma ferramenta bem interessante para juntar alguns conhecimentos e trazer essa clareza para os pais, para as famílias. Uhum. Então, agradeço, Irineia, mais uma vez, tá bom? Foi uma experiência muito boa. Depois eu vou salvar a live aqui, vou ver como que eu faço isso. E vou disponibilizar também no YouTube, aqui no Instagram da Irineia também, tá bom? Para depois as pessoas verem, compartilharem. Então, se você conhece alguém, algum casal, algum pai ou mãe que precisa desse conteúdo, compartilhe com ele. Fala que a Irineia deu uma aula lá, um show, e a gente precisa divulgar esse conhecimento para ajudar outros pais. Porque não é fácil, né, Irineia? Esse papel, a gente precisa se ajudar. Eu que agradeço, né? É sempre uma alegria ajudar um pouquinho, né, os pais, estarmos aqui juntos, né? Então, espero que esse conteúdo possa fortalecer esse vínculo entre pais e filhos, né? Quanto mais esse vínculo está bem ordenado, né, mais nós vamos conseguir gerar virtudes. Então é isso daí. Um abraço, gente. Fica com Deus. Até mais. Até mais.